Motociclista de 35 anos morre em acidente na rodovia Washington Luiz. A vítima acabou colidindo o veículo contra placas de sinalização. Caminhoneiro de Rio Claro morre em acidente na região de Cuiabá, no Mato Grosso. Morador cobra providências para vazamento de esgoto no meio da rua, no bairro Jardim das Nações. Fevereiro laranja reforça alerta. Brasil deve registrar mais de 12 mil novos casos de leucemia por ano até 2028. Em Rio Claro, campanha para cadastro de doadores será realizada. Jogando fora de casa, o Leão não conseguiu segurar o adversário e acumula 19 derrotas pelo NBB. Já o Galo Azul emplacou mais uma vitória pela Série A3. E ainda, Dom Devair se reúne com o Papa Leão XIV no Vaticano e entrega a camisa do 15 de Piracicaba. Hoje é segunda-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Os motociclistas seguem como as principais vítimas de mortes no trânsito. E na madrugada de ontem, mais um acidente com vítima fatal foi registrado em Rio Claro. De acordo com informações da concessionária Eixo, o condutor estava pela rodovia Washington Luiz, na altura do KM 176, quando acabou colidindo o veículo contra placas de sinalização. A vítima foi identificada como José Humberto da Silva Souza, de 35 anos. As causas do acidente agora serão apuradas. E uma outra tragédia, viu? Familiares de Rio Claro se despedem de um caminhoneiro que acabou morrendo em um grave acidente na tarde de sábado, na rodovia federal BR-163, no município de Nobres, no estado do Mato Grosso. Segundo informações, o caminhão com placas de Tirapina teria saído da pista e colidiu contra uma borracharia localizada às margens da rodovia, no sentido Cuiabá. Após o impacto, o caminhão pegou fogo. O condutor, identificado como Aparecido Rister da Silva, de 60 anos, ficou preso às ferragens e morreu carbonizado no local. Equipes da Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência e realizaram o isolamento da área. A Polícia Civil também compareceu e iniciou os procedimentos investigativos. Como eu disse, familiares aqui da cidade de Rio Claro lamentaram essa perda, inclusive aí nas redes sociais. E um homem de 40 anos foi preso na tarde de sábado em Araras, depois de uma ocorrência que envolveu, olha só, ameaça, lesão corporal, violência doméstica e porte ilegal de arma de uso restrito. De acordo com a denúncia, o suspeito teria ameaçado o próprio sogro com uma arma de fogo e fugido logo em seguida. O veículo foi localizado na Avenida Jerônimo Ometo, trafegando em alta velocidade. Após breve acompanhamento até a rodovia em Anguera, os policiais conseguiram realizar a abordagem. E olha só, durante a vistoria foram encontradas diversas armas e munições, entre elas uma espingarda calibre 12, uma carabina, um revólver calibre 357, além de grande quantidade de munições intactas e deflagradas. Na residência do suspeito, a companheira foi encontrada com lesões e o sogro confirmou as ameaças. O homem foi levado ao pronto-socorro para laudo médico e, em seguida, apresentado na delegacia. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante, ele permaneceu preso. E essa prisão aí, olha, foi feita por equipes do 36º Batalhão da Polícia Militar do Interior. E tem um outro detalhe, o indivíduo preso foi apontado também como servidor público de Araras, o que foi confirmado pela Prefeitura, que também disse, por meio de nota, que se reserva no direito de não se manifestar sobre o fato ocorrido por se tratar de um assunto de cunho particular, não envolvendo atitudes com a administração municipal. A Prefeitura disse ainda que vai tratar o tema como de praxe, aguardando a finalização do trâmite processual para eventual medidas administrativas.
Bom, e agora a gente fala do quadro Eu Vi. Nós temos imagens enviadas aqui pelo nosso WhatsApp, você vai acompanhar agora. Essas imagens foram enviadas e é uma reclamação que tem preocupado os moradores do bairro Jardim das Nações 1. Quem nos enviou foi o Orlando Soares, que é morador do bairro e, segundo ele, já tem mais de 15 dias que ocorre um vazamento de esgoto na Rua 1 e nada ainda foi feito para mudar a situação. A primeira imagem registrada por ele foi no dia 11 de fevereiro e o esgoto estava vazando pela tampa do bueiro. A segunda foi no dia 22 de fevereiro. Nesse é possível ver a tampa levantada e o vazamento ainda continuando por ali. Segundo o Orlando, a preocupação dos moradores são as doenças, né, que esse vazamento pode acarretar para toda a população, principalmente para as crianças, e sem contar também o perigo de alguma pessoa cair no buraco que está aberto. Ainda segundo o morador, já foram realizadas várias tentativas com o DAI e com a BRK, mas sem sucesso. Então ele enviou as imagens para a gente, nós entramos em contato com a prefeitura e o DAI também, né, além da BRK, para saber se há previsão para que a situação seja resolvida. Em nota, o DAI informou através dessa nota, né, que está ciente da situação e acionou a BRK Ambiental, responsável pelo sistema de esgotamento sanitário do município, para executar o reparo ali naquele local. Porém, não foi dado um prazo ainda, né, para a solução do problema. Nós vamos continuar aguardando e esperamos aí, olha, a resposta do senhor Orlando, lá do Jardim das Nações também. Se tiver esse reparo, o senhor manda para a gente reforçar, então, que já foi atendido esse pedido, viu? E se você que está nos acompanhando tem algum registro aí pela cidade, pode ser alguma coisa positiva, pode ser uma reclamação aí do seu bairro, envie também para o nosso quadro Eu Vi. Você pode, de preferência, gravar com o celular deitado, viu? E enviar para o nosso WhatsApp, falando o seu nome, falando qual é o problema. Então, anota o nosso telefone, que é o 19 2111 7000. Sol com muitas nuvens durante o dia e possibilidade de chuva. À tarde, nublado com temporal. À noite, também chove. Em Rio Claro, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Piracicaba, mínima de 22 e máxima de 26 graus. Já em Araras, mínima de 20 e máxima de 28 graus. O Fevereiro Laranja é voltado à discussão e conscientização sobre leucemia e sobre doação de medula óssea. Nós aqui em Rio Claro temos uma campanha em curso e nos dias 27 e 28 de fevereiro, no Grêmio da Santa Cruz, teremos o cadastramento de doadores de medula óssea. Essas campanhas que já aconteceram no passado e agora estão acontecendo, normalmente são motivadas por um caso específico que esteja no momento acontecendo, como é o caso de uma menina de 7 anos, a Júlia Bota Riane Brondino, que é Juju, conhecida assim, minha sobrinha neta, que está em tratamento de leucemia mieloide aguda em São Paulo e precisa de transplante de medula óssea. Mas quando alguém se cadastrar, não é só para ajudar a Juju, estará também entrando num registro brasileiro de doadores de medula óssea, que se integra a registros do mundo todo. E qualquer pessoa do mundo que tiver compatibilidade genética pode receber a medula óssea. Então é um ato de generosidade, de amor ao próximo. E nós temos um princípio, uma regra de ouro, que é: faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem por você. Imagine-se nessa situação de alguém da sua família ou você, porque a leucemia não atinge somente as crianças. A leucemia pode atingir qualquer faixa etária. Alguns tipos são mais frequentes na infância, outros mais frequentes na vida adulta. Podem ter relação com o meio ambiente, com o trabalho, com o fator genético, mas também acontece em crianças. E a leucemia mieloide aguda, que é mais frequente em adultos, também acontece em crianças. Nós precisamos também, além de doadores, aqui nessa campanha de Rio Claro,
que pessoas, profissionais de saúde, da área de enfermagem principalmente, que tenham facilidade de coletar sangue, participem também como voluntários. Na sexta-feira, o dia todo, no Grêmio da Santa Cruz, e no sábado também, manhã e tarde. E nós temos supervisão de profissionais de saúde e todos estarão certificados também de participação nessa ação comunitária. O Claretiano também vai desenvolver uma atividade interna aqui, integrando com o Fundo Social de Solidariedade e vários órgãos da prefeitura e da comunidade, agentes comunitários que vão participar desse trabalho. Seja doador de medula óssea para salvar vidas e seja também um profissional voluntário. Exatamente, nós temos reforçado então essa campanha que vai ocorrer aqui, porque você pode ajudar tanto a Juju quanto outras pessoas, outros pacientes que necessitam dessa doação. Ao longo da semana nós vamos trazendo mais detalhes da campanha que vai ocorrer em Rio Claro. E a seguir vamos falar de esporte, tem o basquete que perdeu fora de casa e o Galo Azul que emplacou mais uma vitória pela Série A3. De volta e agora com as oportunidades de emprego neste começo de semana. Vagas de emprego em Rio Claro para monitor de cães, auxiliar de produção, serviços gerais, jardineiro, analista fiscal, auxiliar administrativo, ajudante de obras, coletor, encanador e faxineira. Os interessados devem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro. As vagas estão disponíveis também no portal da empregabilidade. E agora tem o esporte começando pelo basquete, viu? Depois de uma sequência positiva, o Leão não tem conseguido emplacar mais vitórias e acabou perdendo a partida contra o Cruzeiro fora de casa em Belo Horizonte. O Leão até levou a melhor no primeiro quarto, mas depois desandou e a reação não foi suficiente. O placar final ficou em 95-79. O time mineiro tem 9 vitórias na competição e ocupa a 14ª posição.
Já o Leão acumula 8 vitórias e 19 derrotas e aparece em 15º na tabela. O próximo confronto do Rio Claro é no Felipão, quando vai receber o Botafogo no dia 4 de março, às 7h30 da noite. Está aí anotado e também a torcida convocada para acompanhar então no Felipão. Olha, mas teve vitória em casa para o Galo Azul. O Rio Claro venceu o Desportivo Brasil no Chimitão e está na 3ª posição da tabela. Vamos ver como foi o jogo. O Rio Claro Futebol Clube entrou em campo querendo se manter no topo da tabela. Já o Desportivo Brasil tentava respirar na luta contra o rebaixamento. O time da casa teve controle das ações desde o início, criou com Tyler Lopes, chegou com perigo e pressionou pelo lado esquerdo com Masson e Luan, mas faltou capricho na finalização. A primeira chegada do Desportivo só aconteceu perto dos 30 minutos. Antes disso, o Rio Claro já tinha cercado a área várias vezes, inclusive obrigando o goleiro Júlio César a trabalhar e receber cartão por retardar o jogo. Mesmo superior, o Galo Azul foi para o intervalo no 0-0. Nossa finalização hoje não foi muito boa. Eu acho que essa semana vamos treinar a finalização, porque isso aí tem que treinar todo dia. Eu acho que os atletas chegaram de frente com o gol, acho que pecou um pouco na finalização. Na volta do intervalo, o roteiro se repetiu. O Rio Claro seguiu pressionando. Teve bola na trave, falta perigosa, chute de Luizinho passando perto e mais uma chance clara com Luan Andrade, que não conseguiu concluir. O Desportivo respondeu em um contra-ataque com Carlos Henrique, levando perigo pela primeira vez na etapa final. Até que aos 34 minutos a insistência virou gol. Cruzamento de Diego na pequena área. A bola ainda tocou no travessão, quicou e entrou. Andrei, que havia sido pedido pela torcida, apareceu para decidir. Uma sensação muito boa, né? Agradecer também o apoio da torcida, que vem nos apoiando todos os jogos aí. Como eu sempre falo, eles são o nosso 12º jogador, dá o apoio fundamental para a gente estar desempenhando aqui. E agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus pelo gol aí. Peguei uma virose ontem também, mas tem que agradecer toda a diretoria, comissão, o presidente também, que deu todo o apoio para eu estar recuperado, e é isso, vamos para cima. Depois do gol, o Rio Claro ainda teve chances para ampliar, inclusive com o próprio Andrei, mas o placar ficou mesmo em 1-0. Com os 3 pontos conquistados hoje, o Rio Claro não apenas se mantém no pelotão de cima da tabela, mas também entra de vez na disputa pelo G4, posição que garante a vantagem de decidir o segundo jogo do mata-mata diante da própria torcida, um passo importante na caminhada rumo ao acesso. Eu acho que o time está preparado, está pronto. O mais importante agora é primeiro classificar, depois nós vamos ver o grau de classificação a gente vai estar para a gente ir para o mata-mata. É isso, boa sorte. A gente vai continuar acompanhando. E pela Série A1, neste fim de semana, aconteceram os jogos das quartas de final. Novo Horizontino, Palmeiras, São Paulo e Corinthians se classificaram e continuam na luta pelo título. Vamos ver como foram os jogos. No sábado, São Paulo enfrentou o Bragantino e abriu o placar ainda no primeiro tempo com Bobadilha. O tricolor ampliou no segundo tempo com Lucas Moura. E Gustavo Marques descontou para o Massa Bruta. Final, São Paulo 2, Bragantino 1. Já em Barueri, o Palmeiras atropelou o Capivariano. 2 gols de Vitor Roque. Um de Andrés Pereira. E Ramon Sousa fechando o placar. 4-0 para o Verdão. No domingo, o Santos foi eliminado pelo Novo Horizontino. O Tigre abriu o placar com o Rômulo Simão. O Peixe empatou com o Gabriel Bontempo. E quando a decisão parecia ir para os pênaltis, Léo Naldi fez o gol que garantiu o time do interior na semifinal, aos 51 minutos do segundo tempo. No Canindé, a Portuguesa abriu o placar com o Zé Vitor, aos 37 minutos do primeiro tempo. Aos 49 do segundo, Vitinho empatou para o Corinthians, levando a decisão da vaga para os pênaltis. Numa sequência de cobranças que parecia que não acabaria nunca, Alan converteu sua cobrança.
E Hugo Souza defendeu a última cobrança da Lusa, fechando a disputa em 8-7 para o Timão. Os confrontos das semifinais acontecem no próximo fim de semana. O Corinthians enfrenta o Novo Horizontino em Novo Horizonte e o Palmeiras recebe o São Paulo. Os horários ainda não foram definidos pela federação. Bom, e falando de religião, mas tem um pouco de esporte envolvido e você já vai entender por quê. O bispo Dom Devair se reuniu com o Papa Leão XIV no Vaticano. O bispo de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca, foi recebido em audiência privada pelo Papa Leão XIV na manhã da última quinta-feira. O encontro durou cerca de 20 minutos e durante a audiência, Dom Devair apresentou ao Santo Padre os principais desafios pastorais observados na Igreja no Brasil e na Diocese de Piracicaba. O bispo destacou o crescimento da vida de oração entre os fiéis, o retorno à prática dos sacramentos e o fortalecimento da vivência comunitária nas paróquias. E você já entendeu, né, porque tem a ver o esporte também, porque na ocasião, Dom Devair presenteou o Papa com uma casula roxa e referência ao tempo da Quaresma e uma camisa do 15 de Piracicaba, como você viu aí nas imagens, personalizada com o nome do pontífice. Dom Devair disse que o Papa recebeu com alegria, perguntou sobre o time e agradeceu o presente. Ao final da audiência, o Papa Leão XIV enviou a sua bênção à Diocese de Piracicaba e manifestou satisfação pelo trabalho pastoral realizado por aqui. É isso, Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui. Estamos de volta amanhã na primeira edição, ao 12:30. Continua nos acompanhando aí nas nossas redes sociais, portal tvclaré.com.br e amanhã estaremos aqui. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau.